E aí, pessoal? Aguinaldo Júnior aqui novamente. Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, eu venho trazer a resolução de vários exercícios sobre algumas regras de derivação, nas quais eu já dei uma aula teórica anteriormente, com a explicação de todas as definições, teoremas e a prática de alguns exemplos. E na aula de hoje, eu venho trazer alguns exercícios sobre essas regras de derivação. Se você não assistiu a aula anterior, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e bora lá para os exercícios. Nessa primeira questão, pede para que a gente encontre a derivada das seguintes funções através da regra da cadeia. A alternativa A, ele nos dá a função y igual a x² mais 1 dividido por x² menos 1 elevado ao cubo. E na alternativa B, a função y igual ao cosseno vezes a raiz quadrada de seno de tangente de πx. Então, só para a gente começar a nossa resolução, vale a gente recordar o que diz a regra da cadeia. A regra da cadeia, quando nós vamos derivar uma função que é composta, nós vamos basicamente calcular a derivada da função de fora, que em termos da função de dentro, e multiplicar pela derivada da função de dentro, certo? Quando a gente tem funções do tipo compostas, nós vamos arbitrar uma parte como sendo a parte de fora, outra como sendo a de dentro. Feito isso, a gente calcula a derivada da de fora em termos da de dentro e multiplica pela derivada da função de dentro. E dito isso, a gente vai para a solução da nossa alternativa A, certo? Derivar essa função aqui. Tomando a nossa função potência como sendo a nossa função de fora, nós vamos derivar isso aqui. O nosso 3, que está no expoente, ele desce multiplicando. Nós vamos subtrair 1 do expoente, vamos ficar apenas com o quadrado. Tudo isso em termos da função de dentro, vai permanecer a mesma. x² mais 1 dividido por x² menos 1. E nós vamos multiplicar pela derivada da nossa função de dentro, certo? Pronto, agora nós vamos repetir essa primeira parte e vamos calcular a derivada dessa parte que está no parêntese. Só para recordar, aqui a gente tem uma divisão, um quociente. Então, aqui a gente pode aplicar diretamente, de forma muito simples, a regra do quociente. Repetimos a primeira parte e a derivada desse termo aqui, usando a regra do quociente, vai ser a derivada do primeiro termo, ou seja, do numerador, vezes o denominador, menos o primeiro termo, que é 2x², que é x² mais 1 vezes a derivada do denominador, que é 2x. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, x² menos 1 ao quadrado. Pronto, feito isso, a gente pode observar que a gente tem aqui um termo em comum para essa parcela aqui do numerador, que é o 2x. A gente pode colocar esse 2x em evidência, só para deixar os nossos cálculos mais simplificados. Repete toda essa parte aqui inicial da expressão, colocando o nosso 2x em evidência e fazendo a parte de soma de sinal das outras parcelas, nós vamos ter que esse x² com menos 1 aqui vai ficar menos x² com mais x², isso aqui vai se anular, certo? E nós vamos ficar apenas com menos 1, menos 2, vezes esse menos 2 que estava aqui em evidência, dividido pelo nosso denominador ao quadrado, e essa parcela da frente, o 3 vezes x² mais 1, dividido por x² menos 1 ao quadrado, permanecendo a mesma. Agora é muito simples, é só a gente fazer essa rápida multiplicação aqui, do 2x vezes o 2, que vai dar menos 4x,
Esse menos 4x vezes 3 vai nos dar menos 12x. E basicamente a nossa questão já vai estar resolvida. O termo que está em parêntese vai permanecer. E fazendo essa multiplicação dos nossos denominadores, nós vamos ter que a nossa expressão final da derivada vai ficar menos 12x, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado, dividido por duas vezes, na verdade, x ao quadrado menos 1 a quarta, certo? Porque aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Quadrado com o quadrado, a gente vai ter a potência de quarta, certo? Então, aqui a gente tem a nossa solução da primeira alternativa, da alternativa A. É uma questão bem simples, só para a gente introduzir o raciocínio da regra da derivação. Partindo para a nossa alternativa B, pede para que a gente use a regra da cadeia para derivar a função y igual ao cosseno, que multiplica a raiz quadrada de seno de tangente de πx. A gente pode, só para deixar de forma mais simplificada os nossos cálculos, ou de forma mais palpável, a gente pode transformar essa raiz em uma potência, certo? Então, fica o cosseno, que multiplica o seno da tangente de πx elevado a meio. A gente transforma essa raiz para um expoente, só para ficar mais fácil da gente trabalhar. Pronto, feito isso, agora a gente trabalha com a nossa regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? A gente vai calcular a derivada da função de fora, em termos já de dentro, e multiplicar pela derivada da função de dentro. E é isso que a gente vai fazer de forma simples também. Calculando, né, a derivada do nosso cosseno vai ser menos um seno, em termos da função de dentro, ela vai permanecer a mesma, certo? Vezes a derivada do nosso d dx da função de dentro, que vai ser o seno da tangente de πx elevado a meio. Feito isso, agora a gente pode continuar os nossos cálculos encontrando essa derivada aqui. A parte inicial permanece a mesma, menos o seno, que multiplica o seno da tangente de πx elevado a meio, vezes, vamos aqui derivar pela regra da cadeia novamente, porque aqui a gente vai ter duas funções. A gente vai ter a função seno, esse termo aqui, a função seno de alguma coisa, que aqui nesse caso ela está dependente da tangente de πx, elevada a meio. Então aqui a gente vai derivar esse expoente, ele vai descer, esse meio ele vai descer multiplicando a nossa função, e no nosso expoente a gente vai subtrair menos 1, fazendo essa soma de frações, meio menos 1, a gente vai ter menos meio, certo? E a nossa função de dentro vai permanecer a mesma. Isso vezes, agora, a derivada da nossa função de dentro, que vai ser o seno da tangente de πx, certo? Aqui a gente usou uma vez a regra da cadeia, certo? Depois nós usamos novamente a regra da cadeia. Então, vão ter casos que a gente vai usar a regra da cadeia 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, para que a gente vá simplificando cada vez mais esses cálculos e deixando os resultados mais simples, certo? Então, aqui, agora a gente vai basicamente calcular essa derivada e seguir com os nossos cálculos. Toda essa parte aqui ela vai permanecer igual e a gente vai só ver qual o valor dessa derivada. Certinho? Pronto. Aqui o que eu fiz a princípio só para deixar essa expressão menor. Esse expoente aqui está negativo, então eu posso colocar tudo isso aqui para o denominador. Beleza? Essa parte aqui permanece igual. O seno, que multiplica o seno da tangente de πx elevado a meio, eu transformei isso aqui para uma raiz, que é a mesma representação. E essa parte aqui, esse expoente que está negativo, eu vou deixar ele positivo só fazendo o inverso. Isso aqui vai para o denominador, em forma de raiz também, eu só transformei. E esse 2 vai multiplicando essa raiz do seno da tangente de πx. Tudo isso vezes, agora sim, eu vou
para calcular nossa derivada, que novamente vou calcular pela regra da cadeia. A derivada da de fora, nesse caso, a derivada do seno, que é o cosseno, em termos da função de dentro, que eu vou repetir, que vai ser a tangente de πx, vezes a derivada, o nosso d dx, da função de dentro, que vai ser a derivada da tangente de πx. Nesse caso, como é de conhecimento, a derivada da nossa tangente vai ser a secante ao quadrado com o nosso parâmetro que já estava sendo usado para tangente. E aqui a gente coloca o nosso π em evidência, certo? Feito isso, basicamente o nosso cálculo ele já está feito. A gente agora pode deixar isso aqui só de forma mais organizada, fazendo esse produto aqui. O nosso π, como é constante, ele pode ficar na frente. E é só basicamente organizar. Eu já podia deixar até dessa forma, mas para deixar só em termos do numerador e denominador, eu faço essa multiplicação aqui e eu vou ter menos π. Lembrando que esse menos ele já tinha lá na frente do seno. Eu só coloquei o π para frente. Menos π, cosseno da tangente de πx, secante ao quadrado de πx, vezes o seno, que multiplica a raiz quadrada de seno, vezes a tangente de πx, dividido por 2 vezes a raiz quadrada do seno, que multiplica a tangente de πx. É uma questão simples, é basicamente aplicar com cuidado a regra da cadeia mais de uma vez, até chegar no resultado mais simplificado que a gente possa calcular, certo? Nesse exercício 2, pede para que a gente encontre dy dx por derivação implícita. Ou seja, nós queremos a derivada da nossa função y em termos da variável x, derivando implicitamente. Na alternativa A, é pedido que a gente calcule a derivada da exponencial elevada a x dividido por y, que é igual a x menos y. E na alternativa B, da função tangente a menos 1, ou arco tangente, em termos do parâmetro x ao quadrado y, que é igual a x mais xy ao quadrado. Partindo para a nossa solução, inicialmente pela solução da alternativa A, nós vamos ter que derivar a exponencial elevada a x dividido por y, que é igual a x menos y. Começando, nós vamos fazer conforme a definição de derivação implícita, que diz que para calcular a derivada de funções que dependem mais de uma variável e que não vai poder ser expressada explicitamente, nós vamos derivar de ambos os lados da igualdade. Então, aqui nós vamos derivar em relação ao primeiro membro da equação e, ao mesmo tempo, em relação ao segundo membro da equação, visando, nesse caso, encontrar o nosso y, porque o nosso x vai ser a variável que vai estar sendo derivada. Por isso que a gente coloca, na forma diferencial, o nosso d dx de ambos os lados. Iniciando a derivada aqui no primeiro membro, nós vamos calcular o d dx da exponencial de x dividido por y, e no segundo membro, o nosso d dx de x menos y. É uma questão bem simples. Nós agora vamos derivar. A derivada da nossa exponencial é a própria exponencial. É só lembrar daquela regrinha lá, quando nós derivamos a exponencial, ela vai ser o próprio resultado. Mas agora, nós vamos ter o expoente. Nós vamos derivar o nosso expoente, que por sinal é um quociente, certo? E, derivando esse segundo lado da igualdade, a nossa derivada de x vai ser 1, e o nosso y é o que nós queremos encontrar, o nosso y', que é a derivada de y em relação a x. Então, nós só colocamos essa linhazinha em cima só para indicar que é o que nós queremos, de fato, encontrar por meio da derivação implícita. Pronto,
Feito isso, agora é bem simples. Nós vamos ter o primeiro termo igual a nossa exponencial de x dividido por y, dividindo, na verdade, multiplicando pela derivada de x dividido por y. Nós vemos aqui que tem uma divisão, então é só aplicar a regra do quociente, certinho? A derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? Quando eu falo primeiro, eu me refiro ao numerador, e quando eu falo segundo, eu me refiro ao denominador. Tudo isso dividido pelo nosso denominador ao quadrado, que vai ser igual ao que nós já tínhamos calculado antes, que é a derivada de uma função do primeiro grau, muito simples. Pronto. Agora é só fazer as devidas multiplicações. Nesse caso, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, né, dessa exponencial aqui para esse primeiro membro aqui e para esse segundo. Depois de fazer essa multiplicação, nós vamos ter essa nova expressão aqui. Porque quando eu faço a multiplicação disso por isso, e ambos divididos por x ao quadrado, fazendo as devidas simplificações, que não é tão interessante que eu fale agora disso, porque é bem simples. É só fazer a distributiva e depois simplificar o que dá para simplificar. E nós vamos ficar com a expressão desse modelo aqui. A exponencial de x dividido por y vezes 1 por y menos o nosso x que multiplica a exponencial de na verdade, a exponencial elevada a x por y, dividido por x ao quadrado, por y ao quadrado, vezes o nosso y'. Tudo isso igual a 1 menos o nosso y'. Agora, nós podemos observar que o nosso y' ele está nesse primeiro membro da equação e nesse segundo membro da equação. Eu posso jogar esse y' para o nosso primeiro membro positivo e, junto com o nosso y', o nosso 1. Então, esse termo aqui ele vai para o primeiro membro e essa parcela aqui ela vai para o segundo membro, para que nós fiquemos no nosso primeiro membro apenas com esses termos que multiplicam o nosso y'. Certinho? Depois de fazer isso, nós colocamos o nosso y' em evidência, que multiplica o 1 e que multiplica o nosso x vezes a exponencial de x dividido por y, dividido por y ao quadrado. E esse termo aqui, ele vai para o segundo membro, só que o inverso. O nosso y ele vai para o numerador, certo? E a exponencial ela permanece no numerador, só que com o sinal invertido. Fazendo isso, nós vamos ter que, como nós queremos saber o nosso y', que é a derivada de y com relação a x, nós podemos isolar o nosso y, fazendo esse termo aqui que está no segundo membro da equação, dividido por esse termo que multiplica o nosso y'. Foi isso o que foi feito. E, fazendo essa representação aqui, nós podemos representar dessa forma aqui, ou ainda, como nós estamos dividindo frações, nós podemos conservar essa do numerador e multiplicar pelo inverso dessa que está no denominador. Fazendo isso, nós vamos poder simplificar várias coisinhas e vamos ficar com o nosso resultado mais enxuto, que vai ser y, que multiplica y menos a exponencial de x dividido por y, tudo isso dividido por y ao quadrado, menos x vezes a exponencial de x dividido por y. Então, esse é o resultado da nossa derivada de y com relação a x por meio da técnica de derivação implícita. Partindo agora para a solução da nossa alternativa B.
E para essa alternativa B, é pedido que a gente derive implicitamente a função arco tangente de x² y, que é igual a x mais xy ao quadrado. Derivando de ambos os lados, né, da equação, calculando o nosso d dx no primeiro membro e o nosso d dx no segundo membro, nós vamos ter que a derivada do arco tangente, como nós bem sabemos, é uma derivada que tem o seu valor já tabelado. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, certo? 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Quando eu falo x, é o nosso argumento da função tangente, nesse caso do arco tangente. Então, nosso argumento permanece o mesmo, vezes a derivada, né, do nosso argumento. Aqui nós estamos trabalhando com duas funções, a função arco tangente e essa função aqui é quadrática, né? Então, nós vamos poder derivar isso aqui pela regra do produto. Nós temos um produto, então nós vamos fazer a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda, que é o nosso y, vezes a derivada da primeira, que é x ao quadrado. Aqui derivando, vai ficar 2x. Feito isso, nós igualamos e calculamos a derivada desse segundo termo aqui. Nós temos aqui uma soma, então a derivada de uma soma é a soma das derivadas. E nesse caso aqui nós temos uma multiplicação, então nós derivamos pela soma e depois nós derivamos para essa parcela aqui pela regra do produto. E é isso que nós vamos fazer. A derivada de x, o nosso d dx de x é 1, mais isso aqui pela regra do produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Nesse caso, o nosso primeiro termo, ele é... Aqui só foi invertida a ordem, mas vai dar no mesmo, porque a gente está trabalhando com soma. Quando eu derivo em relação a x, eu vou ter 1 vezes o y, que é a nossa segunda, mais, nesse caso aqui, nós vamos ter que o nosso x ele vai permanecer constante, x vezes a derivada da segunda, que nesse caso, de y ao quadrado vai ser 2y, que multiplica o nosso y', que é o que a gente quer encontrar. Então, a gente arbitra esse y' aqui, porque de fato é o que nós estamos procurando pela derivação implícita. Pronto, fazendo isso, agora nós temos que a gente pode calcular essa distributiva aqui, fazer essa distributiva para simplificar o que for possível e deixar os nossos cálculos mais simplificados. É isso que a gente fez. Fazemos a distributiva desses termos aqui, o nosso x ao quadrado vezes o 1. Eu poderia colocar o y' aqui também já, mas eu deixei ele separadinho, só para quando eu for isolar ele, já ficar mais visível. Então, nosso y' vezes 1 dividido por 1 mais x ao quadrado da x² e y ao quadrado da y ao quadrado vezes o nosso y', que já estava aqui. Agora, fazendo, né? Eu posso ter que... Eu coloquei já de forma direta esse x vezes 2y, y' para o primeiro membro, porque eu quero ficar no primeiro membro apenas com valores que estejam em função do nosso y'. Então, eu já trouxe ele para cá porque me foi mais conveniente. 2x, y', que é igual a 1 mais y ao quadrado, certo? Menos esse termo aqui, que vai multiplicar
esse 2xy vezes 1 com esse denominador. Então, ele estava positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Então, agora, eu tenho dois termos que estão multiplicando o nosso y', que é o que nós queremos encontrar pela derivação implícita. Eu posso colocá-lo em evidência para essa subtração aqui, né, desses dois fatores. Coloco o meu y' em evidência. Esse segundo membro ele permanece igual. E agora eu posso isolar o meu y', colocando esse termo que está multiplicando, dividindo. E é isso que eu fiz. O nosso y' é igual a essa parcela que já estava aqui, 1 mais y² menos 2xy, dividido por 1 mais x² dividido por esse termo aqui, que vai ser x² dividido por 1 mais x² y² menos 2xy. Eu posso deixar dessa forma aqui já, ou uma forma alternativa é que, como aqui a gente tem uma fração no numerador e no denominador, eu posso conservar o meu numerador e multiplicar pelo inverso do meu denominador. Mas é só uma forma alternativa. Aí eu ia simplificar várias coisas e ia ficar com expressão desse tipo, que o nosso y' ele ia ser 1 mais x² y² mais y² mais x² y² menos 2xy dividido por x² menos 2xy menos 2x² y³. É só uma forma alternativa, mas caso achem melhor deixar nessa forma assim, também está totalmente certo. Essa questão 3 diz para a gente encontrar a derivada das funções trigonométricas a seguir e simplificar quando for possível. A alternativa A nos dá uma função g de x igual a raiz quadrada de x² menos 1, que multiplica a secante a menos 1 de x, né? Ou arco secante de x. E na alternativa B, a função y igual ao arco tangente da raiz quadrada de x menos 1 dividido por x mais 1. Partindo para a solução da nossa alternativa A, nós vamos ter que, como nós estamos trabalhando com o produto entre duas funções, isso já nos dá a ideia de que a gente, em algum momento, vai poder utilizar a regra do produto como um suporte para a solução. E, ao mesmo tempo, a gente também vai estar lidando com funções de naturezas um pouco distintas, porque aqui a gente tem, por exemplo, uma função polinomial. Aqui a gente tem uma função trigonométrica. Então, são funções de naturezas distintas. Ou seja, a nossa função g de x está em função de outras duas funções. Então, a gente tem uma função composta, a gente vai poder utilizar, em determinado momento também, a regra da cadeia para nos dar suporte. Então, por isso que é importante a gente ir construindo esse raciocínio, porque a gente começa com a regra da potência, depois vai para a regra do produto, do quociente, depois a gente vê a regra da cadeia, derivação implícita. E agora, para derivar funções trigonométricas inversas, depois tem também a parte de funções logarítmicas, a gente vai construindo um raciocínio por meio dessas técnicas de derivação e que, para determinadas situações, nós vamos aplicar uma dessas regras, duas ou mais ao mesmo tempo, porque a questão ela vai lhe mostrar ser óbvio, ser mais conveniente aplicar uma determinada técnica para facilitar os seus cálculos. Esse é o objetivo, dominar essas técnicas de derivação e, quando for necessário, para simplificar o seu raciocínio, para que você chegue no resultado de forma mais simples, você usar a técnica mais conveniente. Então, aqui a gente, iniciando, né, a solução da nossa alternativa A gente quer calcular o nosso g' de x, e é isso que a gente vai fazer. Então, a gente pode começar utilizando a regra do produto. A gente multiplica a nossa primeira função, que é essa função que está dentro do radical, a raiz quadrada de x² menos 1, vezes a derivada do arco secante. Esse aqui também é uma derivada que é tabelada, né? A derivada do nosso arco secante de x vai ser 1 dividido
por x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Esse é um valor já tabelado. Mais, pela regra do produto, a derivada de uma vezes a outra, mais, nesse caso aqui, a gente pegou a secante ao quadrado de x vezes a derivada desse termo aqui. Como aqui a gente já derivou o arco secante e conservamos a primeira função, aqui nós vamos conservar o nosso arco secante de x e derivar esse radical. Então, a gente pode transformar essa expressão de uma raiz para um expoente, certo? O nosso expoente anterior, antes de derivar, era meio. Esse meio ele desce multiplicando e a gente, para um novo expoente, como a gente está derivando, nós vamos fazer meio menos 1, que é o que vai nos resultar nesse menos meio. Tudo isso vezes a derivada da nossa função polinomial. Derivando isso aqui, derivando 1 é constante, vai para zero. E derivando x ao quadrado, nós vamos ter 2x. Isso aqui nós vamos derivar pela regra da cadeia. Observe que aqui nós usamos a regra do produto, no geral, certo? A primeira vezes a derivada da segunda, mais, nesse caso aqui vai ser a segunda vezes a derivada da primeira. Mas para essa segunda parcela aqui, a gente já utilizou a regra da cadeia. Nós conservamos a primeira e multiplicamos pela derivada da segunda em termos da primeira, certo? Então, aqui a gente já utilizou duas técnicas de derivação, a regra do produto e a regra da cadeia. Fazendo isso, é só arrumar a nossa expressão, essa raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 vai se cancelar com essa raiz aqui. Então, essa raiz cancela com essa. Esse 2 aqui cancela com esse 2. E arrumando a expressão, a gente fica com uma situação dessa daqui, de 1 dividido por x mais x vezes a secante elevado a menos 1 de x, dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. A gente pode deixar isso ainda mais explorado fazendo o MMC entre os termos do denominador, esse x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E nós teríamos, além dessa opção de resultado, ainda poderíamos deixar em termos disso, que é basicamente aritmética básica, Faz o MMC, multiplica pelo primeiro termo do numerador e depois pelo segundo, faz as devidas simplificações e nós temos esse resultado aqui como solução alternativa, certo? E nesse último exemplo, é pedido que nós calculemos a derivada dessa função aqui, trigonométrica inversa, Derivada da função y igual ao arco tangente da raiz quadrada de x menos 1 dividido por x mais 1. Só para lembrar, aqui nós vamos ter o produto de duas funções, uma função y, que depende do produto dessas duas funções, da função arco tangente e dessa função aqui, que está dentro essa função racional, que está dentro da raiz. Então, a gente vê como tem um produto de duas funções, a gente já pode lembrar da regra da cadeia. A derivada de uma função composta é a derivada da primeira em termos da segunda vezes a derivada da segunda. E é isso que nós vamos fazer. A derivada da primeira, nossa primeira, é o arco tangente. E nós já temos esses valores de funções trigonométricas inversas tabelados. Por isso que é importante sempre ter a tabelinha acessível, para em momentos assim facilitar bastante o trabalho e procurar aprender. Então, nós vamos calcular o nosso y', a derivada da função arco tangente vai ser 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Nesse caso, nós só podemos, antes disso, representar essa função aqui através de uma potência. Então, o arco tangente que multiplica 1
menos x dividido por 1 mais x elevados a meio. Agora sim, nós vamos derivar, calcular o nosso y', que vai ser, a derivada do nosso arco tangente vai ser 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Quando eu falo x, eu estou me referindo ao meu argumento da função aqui, da minha função arco tangente, que nesse caso eu poderia usar em forma de raiz ou da forma que eu representei aqui de potência, porque é da mesma coisa. Se eu coloco aqui esse termo ao quadrado, a raiz cancela com 2. E se eu colocasse aqui em forma de potência, ficaria 1 meio vezes 2. Então, o 2 do numerador cancelava com o denominador e ficaria 1 aqui. É tanto que a gente vai eliminar isso aqui na etapa seguinte. Certo? Pela regra da cadeia, a derivada do primeiro, ou seja, a derivada da primeira função em termos da segunda, vezes a derivada da segunda, que no nosso caso é essa daqui, a função que está elevada ao expoente, ou em raiz, a depender da forma que cada um queira representar. Eu aqui usei na forma do expoente. Feito isso, a gente tem uma divisão aqui. Nós já derivamos pela regra da cadeia, mas aqui a gente chega a uma divisão e aqui a gente tem um expoentezinho. Então, a gente vai derivar isso, certo? Pela regra da cadeia novamente. Conservamos, né, esse primeiro termo aqui. Esse 2 vai cancelar a raiz, vai ficar apenas 1 mais 1 menos x dividido por 1 mais x. Certo? Tudo isso vezes, como nós vamos derivar aqui, esse meio, desce multiplicando, ele está aqui, e o novo expoente vai ser meio menos 1, que vai dar menos meio. 1 menos x, dividido por 1 mais x, elevado a menos meio, vezes, aqui eu estou derivando pela regra da cadeia novamente, a função de fora, certo? Derivada da de fora em termos da de dentro, vezes a derivada agora da de dentro, que é uma divisão, que é um quociente. Então, eu aqui aplico a regra derivada para o quociente. E isso vai ser a primeira, na verdade, a derivada da primeira vezes a segunda, aqui só está invertida a ordem, mas dá no mesmo, porque é um produto e a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Quando eu derivo isso aqui em relação a x, o 1 é constante e some, fica apenas 1. E nesse caso aqui, quando eu derivo 1 menos x, o 1 é constante e derivada de menos x é menos 1, certinho? Tudo isso pela regra do quociente dividido pelo denominador ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Agora já está bem simples, é só matemática básica mesmo. Nós agora podemos aqui fazer o MMC, ou seja, multiplicar esse termo aqui para essas duas parcelas. Isso aqui fica igual. E isso aqui eu posso fazer essa soma de sinais aqui. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, menos x, menos 1, mais x. Então, x simplifica com x, nós vamos ficar apenas com menos 1 e menos 1. Menos 2, dividido por 1 mais x ao quadrado. Como essas parcelas elas permaneceram a mesma, eu só fiz o MMC aqui, e aqui fiz essa distribuição de sinais. Nós agora podemos simplificar esses cálculos ainda mais, fazendo a soma dessa parcela aqui do denominador. Como nós vamos ter esses dois denominadores e eles são iguais, ele pode ficar o mesmo para essa soma de fatores aqui no numerador. Então, nós vamos ter 1 mais
x no denominador, e no numerador nós vamos ter 1 mais x mais 1 menos x. O x vai cancelar com x, nós vamos ter apenas 2 no denominador, no numerador, dividido por 1 mais x. Nesse caso aqui, eu já posso direto, né, como isso aqui é o inverso disso aqui, o 2 dividido por 1 mais x, multiplica de forma inversa, né? O que está no denominador vai para o numerador, e o que está no numerador, que é o 2, vai para o denominador, que multiplica todo o resto dessa expressão aqui, que multiplica meio vezes 1 mais x elevado a meio dividido por 1 menos x elevado a meio vezes menos 2 dividido por 1 mais x ao quadrado. Agora, é bem simples, a gente pode observar que os nossos cálculos eles estão ficando mais enxutos à medida que a gente vai fazendo essas propriedades básicas já da matemática. Aqui nós vamos ter esse valor que estava no final lá do slide, mas agora vamos basicamente fazer essas multiplicações e tornar o nosso resultado o mais enxuto possível. Fazendo essas multiplicações e devidas simplificações aqui, tipo esse 1 mais x, você pode cancelar com esse quadrado aqui, né? Vai ficar apenas 1 mais x aqui. Isso aqui já pode se transformar em uma raiz, né? A gente pode fazer o inverso, e isso aqui é só matemática básica. A gente vai ter como resultado final uma expressão desse tipo aqui, que fazendo as devidas simplificações e tornando o nosso resultado mais resumido, na verdade mais específico, o mais específico possível, nós vamos resultar em menos 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Para a gente não tornar nossa aula tão longa, isso aqui é bem básico, fica como tarefinha de casa. Então é isso, minha gente. É usar as propriedades, né? É usar as regras de derivações que foram passadas. E nessas aulas sobre regra da cadeia, derivação implícita e derivada das funções trigonométricas inversas, é aplicar essas propriedades, é aplicar essas regras de derivação, que é sucesso absoluto, certinho? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente do PET Engenharias, pelo nosso e-mail ou pelo nosso Instagram. E, no mais é isso, bons estudos, obrigado pela atenção e até a próxima aula.